We no more stay with self, we could take our bootstraps and lift ourselves over the moon. We could not do it. We're totally helpless. Todos nascemos em pecado. Não poderíamos salvar a nós mesmos. Nós não conseguiríamos nos salvar da mesma forma que não conseguimos pegar a alça da nossa bota e nos levantar até a lua. Não poderíamos fazer. Somos totalmente incapazes. And therefore God will not condemn you on those bases because you are a sinner. He condemned you because you refuse to take the way of escape. E, portanto, Deus não o condenaria baseado nisso porque você é pecador. Ele o condenaria porque você se recusa a aceitar o caminho de escape. So therefore, it isn't God, it's yourself. You condemn yourself. And when you condemn yourself, there's nobody to pity but yourself. That's all. You must pity yourself because you haven't accepted God's provided way of escape. Assim, portanto, não é Deus, é você mesmo. Você mesmo se condena. Quando você mesmo se condena, não há ninguém para compadecer, exceto você. É tudo. Você deve condoer-se de si mesmo, porque não aceitou o caminho de escape provido por Deus. Now, when God makes these ways, just wonder how He feels when He makes the way for us, for our healing, for our salvation, for our comfort, for our peace, and all these things, and we just walk away and leave them. It must make Him feel terribly bad. Agora, quando Deus faz seus caminhos, simplesmente me pergunto por como Ele se sente quando faz um caminho para nós, para a nossa cura, para a nossa salvação, para o nosso conforto, para a nossa paz e tudo isso. Simplesmente nos afastamos e nos deixamos. Isso deve fazê-lo sentir-se muito mal. Amém. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, estamos uma vez mais neste lugar humilde para adorar o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de nós. Vamos cantar o corinho 39, predestinação. Predestinação nos leva a ti, voltaremos a viver com Cristo em glória, chegaremos a esta terra em santidade, e de mãos com Deus vou caminhar. Somos filhos vencedores, filhos vitoriosos, venceremos contra o mal. Porque somos filhos vencedores, filhos vitoriosos, venceremos contra o mal. A batalha ao caminhar dura é, venceremos com Jesus ao nosso lado. Irmão, não vaciles em seguir, porque Cristo venceu por ti, venceu por mim. Somos filhos vencedores, filhos vitoriosos, venceremos contra o mal. Porque somos filhos vencedores, filhos vitoriosos, venceremos contra o mal. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Eterno Pai Celestial, estamos felizes por o Senhor ter nos trazido uma vez mais, Deus, na Tua casa, Pai, para
adorar e bendizer o Teu santo nome. Querido Senhor, nós Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, mesmo nas lutas e nas provas, o Senhor nunca nos deixou. O Senhor tem estado presente, Pai, nos dando força e nos mostrando que através das lutas, das provas, que nós vamos nos aperfeiçoar no caminho. Querido Pai Celestial, por isso Te louvamos em tudo. Também pedimos perdão de nossas falhas, de nossos erros, uma vez mais, rogamos que o Senhor olhe para nós através da Tua misericórdia. Abençoa cada um dos Teus filhos, que cada um possa lutar regozijando, Pai, e sentindo a Tua presença nesta noite. Que problemas possam ser solucionados, Deus. E, Pai, abençoa também nossos irmãos que estiverem em conexão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e pedimos, e é para a Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Hino 123. 123. Na paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei Tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Deus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos te louvam, eu
Os irmãos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Ele está no nosso meio. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus com mais um hino. 214. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo terá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo terá. Sim, tantos como a areia da praia. Aleluia! Quando Cristo Jesus contemplarmos, ao Senhor vamos nós coroar. E prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém, aleluia. Maravilhoso é o Senhor Jesus, amém? É Ele que nos inspira, né? A louvar. Tudo é Ele e por Ele. O irmão Mateus está orando pelos ofertas? Poderoso e amado Senhor Jesus Cristo, como nos sentimos privilegiados, Pai, de estar mais uma vez em Sua presença. Como é maravilhoso, Pai, saber que o Senhor nos predestinou para estar aqui, Pai, e nos conceder as Suas bênçãos. Amém, Senhor. Abençoa cada filho seu, cada servo seu que entrou por essas portas, Pai.
e dá graça a cada um. Sim, Senhor. Como parte deste culto, Pai Santíssimo, oramos também que o Senhor possa abençoar essas ofertas, Pai, que é para a sua obra. Amém. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém. Senhor. Aleluia. Hino de número 40. 2 discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o mesmo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Eles falavam a respeito de Jesus para o profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Eis que Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Fica conosco pelo seu imenso amor. Os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu e deu, eles então reconheceram. Cheios de gozo enviou, Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Glória a Deus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos colocar em pé uma vez mais, amados irmãos. Vamos reverentemente cantar Sublime Graça.
é um infeliz salvo. Nosso diácono Mateus estará dando continuidade. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavrinha de oração, irmãos? Querido e amado Pai Celestial, soberano e santo Senhor Jesus Cristo, Pai Santíssimo, agora passaremos para a parte da Sua palavra e pedimos a Sua graça, Pai, as Suas bênçãos, Pai, sobre nós, que possamos, Pai Santíssimo, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Que o Senhor possa revelar a nós a Sua santa palavra. Amém, Senhor. Abençoa e ajuda nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Irmãos, o pastor Hamilton não pôde estar hoje à noite, ele está em viagem, né? Então, por esse motivo, acabou que ficaria muito corrido e ele não vai poder estar conosco hoje. Mas domingo, às 14 horas, lembrando os irmãos, teremos o culto de jovens, né? Não será à noite, então domingo o culto será às 14 horas, amém? Todos os irmãos estão convidados para convidar também alguns amigos, alguns familiares para poder trazer, amém? Creio que Jesus Cristo vai abençoar cada um. Então, às 13h30 já estará aberto o local, às 14 horas inicia o culto, amém? Vamos dar continuidade na segunda parte, tempo de união e sinal. Vai continuar no parágrafo 69 em diante, para os irmãos que acompanham. O profeta usa duas leituras para esse sermão. Vamos começar com Salmos, depois Mateus. Salmos, primeiro livro de Salmos, 86, Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Amém, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Amém, Senhor. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém? Amém. Vamos ler Mateus agora. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 1 em diante. Amém? Amém. E chegando-se os fariseus,
E os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está nuvem. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos campos? Amém? Amém, Senhor. Hoje abençoe a leitura da sua santa palavra e vamos ouvir o profeta. Os protestantes estão fazendo para si uma cabeça exatamente assim, do mesmo jeito. E não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? Que é uma imagem? É algo parecido, feito, parecido. Aí está a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem. E este é o espírito da era, é união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. Como eles a destroem? Como eles poderiam destruir a palavra de Deus? Eles podem invalidá-la, ineficaz, ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. Vejam, eles dizem: isso é realmente, afinal de contas, estão vendo onde essa mulher incrédula que está tentando, ela, esqueci qual é o nome dela agora, se é que nós pudéssemos citá-lo, eu estou tentando me lembrar de tantos, pensando naquela senhora Nation, outro dia gostaria que se levantasse outra como aquela. Ela foi a tal que ia aos bares e quebrava garrafas de uísque e derrubava as placas e tudo mais. Porque alguma mulher não se levanta hoje dessa maneira, vem aqui e rasga algumas dessas fotos nuas das mulheres de sua própria raça e coisas assim. Isso não se tem mais isso. Agora, mas essa mulher, uma incrédula que disse que a Bíblia é inconstitucional lê-la em escolas públicas e coisas assim. Agora, eles também, vocês notaram novamente, estão tentando dizer agora, e grandes estudiosos da Escritura disseram que grande parte da profecia que foi profetizada na Bíblia estava absolutamente errada e nunca aconteceu. E vocês ouviram falar disso, lembra? E eles estão tentando dizer de tudo, vejam, estão tentando destruir o efeito dessa palavra. Se apenas puderem destruir e substituí-la por um crédulo ou algo que os homens tenham, que pareça aos olhos deles ser melhor do que a palavra, então eles a destruirão com sua tradição. E é assim que estão tentando destruir a palavra de Deus, é por política denominacional. Agora, cada igreja tem sua própria política. A igreja de Cristo tem a sua, a igreja cristã tem a sua, e os batistas, e metodistas e presbiterianos. Todos têm suas diferentes políticas. Agora, eles estão se afastando disso porque estão separados. Vejam, não poderia ter sido assim antes, eles têm que fazer agora. Vejam, este é o tempo de Deus. E agora todos estão formando isso, juntando coletivamente e vendo que resultado obtém. Que coisa! É como assar um pão de carne de cavalo e lixo da rata, e tudo mais que juntassem, e amassassem tudo, e juntassem umas batatas podres e coisas mais, e ver que resultados se obtém. Tenho certeza que não quero nem um pouco disso. Não, Senhor, é assim que as estão fazendo. Veja, estão pegando pessoas que creem que Jesus foi um mito, uma igreja que crê que Jesus foi um mito, a outra, alguns creem que ele foi profeta. Um diz, os dias dos milagres já passaram, o outro disse, pode haver tal coisa, e tudo isso junto. E a Bíblia diz, como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. E para terem um grande santo padre, para colocarem sobre isso, e aí você tem uma imagem exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano à cabeça disso. Bem, vemos que é tempo de união. A mesma coisa agora.
o comunismo é todo se unindo no mundo e na igreja e assim por diante, unindo-se. Observem a natureza. Olha que coisa! Natureza, se você apenas observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Sabiam disso? Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria bravio, vejam, e haveria diferentes coisas e terremotos em vários lugares, conflito nacional, sinais no céu, sinais na terra. Em todo lugar haveria sinais desse tempo vindouro. Observem as nuvens. Antes que as nuvens possam produzir uma tempestade, sabe como se faz? Várias nuvens pequenas se juntam, formam uma grande nuvem. Bem, esta tem um pouquinho de vento soprando, essa outra tem um pouquinho de vento soprando, e todas sopram junto. Então, se tem um furacão, estão vendo? Elas se unem antes que possam ter a tempestade. Elas têm que fazer assim. Observem os patos, os gansos se unirem antes de deixarem o seu país. Vocês estão vendo? Eles se unem. Pode-se vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos se juntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a decolagem. Vejam, é simplesmente isso, é a natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza funciona pelo plano de Deus. É uma lei não escrita de Deus. E a natureza funciona de acordo com a sua lei. Assim como, falando num fluido da seiva que desce para o sepulcro, no fundo da raiz da árvore, para ficar lá até a ressurreição na primavera. É uma lei de Deus. Não há inteligência que possa fazer aquela seiva ir lá para baixo. Você não conseguiria drená-la, não conseguiria ordená-la. Não há como fazer o melhor do que Deus faz. Deus tem a forma perfeita. Assim, quando a folha cai, então Ele manda a seiva descer para a sepultura e a esconde. Como Jó disse, esconde-me na sepultura até que a tua ira se vá. Estão vendo? Desce até lá porque é uma lei da natureza. Antes da geada, olhem para as coisas agora começarem a cair, porque é lei da natureza. Os fatos se juntam, cada um deles, e se reúnem em torno de um líder. Ali eles sabem, de alguma maneira, não sei como fazem, mas sabem que esse certo pato é um líder. E aquele patinho, todos se juntam, se reúnem em torno dele, levantam voo. E ele irá, nunca esteve fora daquele lago, então, mas irá tão direto quanto possa para a Louisiana ou Texas, para a plantação de arroz. Vejam, antes de levantarem voo para deixarem seu lar onde nasceram africano, eles se unem. Amém? Aí está, reunidos em torno de seu líder. O problema é que como homem, ele não conhece seu líder, sinceramente. Eles se reúnem em torno de uma denominação, eles se reúnem em torno de um bispo ou um homem, mas não se reúnem em torno do líder, o Espírito Santo na palavra. Estão vendo? Dizem, bem, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de começar mal. Aí está. Esse patinho disse assim, simplesmente não gosto da maneira como ele cuida de suas crianças. Não creio que eu seguirei. Você congelará até a morte. Você será pego lá. Você não sai voando como um bando. Ele se une. E a natureza faz isso. Os gansos se unem. Reúnem-se em torno de seu líder. Eles fazem o mesmo. Já observaram um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes do enxame, bem em torno de sua rainha. Isso mesmo. E para onde ela for, elas também vão. Sim, o que elas fazem? Unem-se antes do enxame. Exatamente toda a natureza. Os peixes se unem antes da ligação da primavera. Pode-se encontrá-los no oceano,
aqueles grandes, o que chamamos de corcundas, o salmão, quando eles sobem lá, antes de começar a migração, você os vê às dezenas de milhares no mar, aglomerando-se cada vez mais, água salgada. Mas eles são, na verdade, peixes de água doce. E lá vão eles subindo para subirem para a época da desova. Eles vão e desovam a cada 4 anos e morrem assim que desovam. E eles sabem que vão lá para morrer e não se poderia detê-los com nada. Eles sobem degraus para peixes e tudo mais, indo lá, sabendo que vão para morrer. Mas a lei da natureza faz com que eles, sabendo que vão para lá desovar na lagoa e morrer, e os filhotes vão nascendo, e algo os une, então, de lá se vão para você. Isso é união, é uma lei, nada supera a lei de Deus. Nações estão ruindo para o tempo agora em que vemos que devem fazer isso. Estamos no processo de distúrbio nacional. Vemos que as nações estão cortando relações. Ano após ano, encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo. Está sendo tragada pelo comunismo. E aqui mesmo, em nossa própria nação, está permeada de comunismo e vai assumir o controle. Vejam, vai assumir, não há como detê-lo. Por quê? Pelo mesmo motivo que não se pôde deter Tito. O povo rejeitou Deus e sua palavra. Sim, Senhor, vão sim assumir. Vemos isso exatamente em processo. Eu geralmente demoro várias horas. Já faz uns 30 minutos aqui mesmo. Estão vendo? Mas para incluir tudo isso, estou me apressando. Estudem isso quando chegarem em casa. Observem, eles estão agora mesmo se unindo. Você diz, irmão Brian, isso é verdade? Eles estão vindo para a batalha do Armagedon. Exatamente o que eles vão fazer. Está vendo? E eles estão se unindo para isso agora mesmo. É por isso que temos as Nações Unidas e tudo o que temos. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo e assim por diante. Está tudo se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo-se. Nós vemos isso. Também, enquanto toda essa união da nação, esses sinais nacionais, vemos por aqui no mundo terremotos em vários lugares, diferentes coisas se unindo, juntando o mundo, juntando as pessoas, todas as igrejas, todas essas coisas. Enquanto toda essa união tem acontecido, a outra união acontece. Amém! É o que quero lhes mostrar agora. Deus está unindo sua noiva. Ela está se juntando de leste, de oeste e de norte a sul. Há um tempo de dia. E está acontecendo agora mesmo. Para que ela está se unindo, o arrebatamento. Amém! Deus já está apontando. Sim, Senhor, unindo. Porque ela está se unindo com a palavra. Pois todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Ela está se unindo com o assim diz o Senhor, independente do que qualquer denominação ou qualquer outra pessoa diga. Ela está se unindo, ela está se apontando, porque ela é a noiva, isso mesmo, e ela está se unindo com o seu noivo. Vejam, e o noivo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja e a noiva e a palavra estão se tornando um, de tal modo que a própria palavra, ela mesma, está praticando as obras do mundo. Amém! Estão vendo? Uma união. Não mais una-se a igreja. Nada mais disso, mas fugir dele e estar ligado a Jesus. Está vendo? É o tempo de união. Deus unindo sua noiva, trazendo-a, exatamente, unindo as palavras da sua promessa. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz, este capítulo 5 diz,
Os santos que dormem no pó da terra despertarão, e então nos uniremos com eles, os vivos, com os que estão mortos, se unirão antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando chegar lá. Os que estão vivos e estão se unindo com a palavra, e aqueles que se foram já o fizeram, e tudo se faz uma grande união, da união antes de subirem para lá. Amém. O comunismo tem que se levantar, essas outras coisas têm que se levantar, e a igreja tem que se unir no além. Quando as nações lá para o Concílio Mundial de Igrejas, e a noiva tem que se unir sob a palavra de Deus. Para fazer isso, Deus enviou um sinal celestial em coisas tais que provem para a igreja, assim como Ele enviou para a nação. Amém. Deus, tempo de união. Sim, Senhor. Agora lembrem-se agora, há uma união da palavra, unindo, trazendo de volta a fé, que uma vez foi dada ao céu, trazendo de volta, que isso só poderia acontecer neste dia. O único tempo em que pode acontecer é agora. Nunca foi atacado em qualquer outro ponto. Eles se desviaram de farras denominacionais. Mas agora não é parte de nenhuma farra denominacional, porque é tempo da união de homens e mulheres, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, tudo sobre Cristo, pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. Tempo de união para a igreja. Oh, que coisa! Unindo toda a palavra que foi espalhada por toda parte por estas organizações. Desde Niceia, Roma, quando organizaram a primeira igreja, organizaram Lutero, organizaram Wesley, organizaram todas as demais igrejas. E fazendo isso, eles tiveram que adotar um credo. E então, quando Deus enviou outra coisa, eles não puderam receber. Portanto, não foi possível até agora. E Deus prometeu que nos últimos dias a fé dos pais seria restaurada para a noiva, que seria assim. Ele não poderia ser em nenhum outro tempo, mas neste tempo. Olhem que sinal do céu, como uma coluna de fogo pairando entre nós, com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele nos fala, nunca falha em estar perfeitamente lá. Amém. Então vemos onde nos encontramos. Tempo de união. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos o comunismo se unindo, vemos as igrejas se unindo e vemos Deus se unindo com sua noiva, até que Ele e a igreja sejam a mesma coisa. Aleluia! Como a pirâmide lá, certo? Unindo-se, Deus se unindo, porque nunca antes Deus já era inicial da igreja. A coluna de fogo esteve entre o povo. Nunca antes, desde a era inicial da igreja, eles viram as coisas que estamos vendo hoje. E isso só se tornou possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal por meio disso. E enviou 7 anjos céu abaixo e veio trazer de volta aquela palavra espalhada naquelas denominações. Ele deu isso de volta, a palavra de Deus, para trazer seu Espírito Santo. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, então pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Unindo a noiva de volta com a palavra que é Deus. A igreja é a palavra, não a igreja é o credo, a igreja é a palavra. A noiva é a palavra unida. Oh, que coisa! Que restaurar o quê? A fé dos pais pentecostais originais. Veja, que havia sido espalhada pelo grupo de Lutero, não o próprio Lutero, não Lutero, não Wesley, não aqueles grandes fundadores. Mas depois da partida deles, houve uma igreja que se levantou.
O que eles fizeram com isso, então, fizeram uma organização a partir disso. Eles aceitaram o credo, e assim por diante, e foram embora. E olhem para eles hoje. Agora, eles entraram para aquele concílio mundial da igreja. Agora, vejam, mas nos últimos dias, vejam, vemos coisas acontecendo agora que nunca aconteceram. Vejam, é o sinal de Deus. Toda essa união é um sinal de tempo. Agora, queremos ver isso com atenção e ter certeza que entendemos. Eles deixam a verdadeira palavra por denominações para aceitarem credo e opiniões de diversos homens em vez de tomar a palavra. Apocalipse 10 disse a mensagem do sétimo anjo. Agora lembrem-se, isso é justamente nas 7 trombetas. E há 7 anjos que tocam 7 trombetas. É o que vamos mostrar a seguir. Mas lembrem-se de onde, muito especificamente, disse do anjo. Não a trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo. Vejam, não o anjo da trombeta, o anjo da mensagem. Vejam, o anjo só tocou a trombeta, aquele sétimo anjo, o anjo da trombeta. Mas isso diz nos dias da mensagem do sétimo anjo. Vejam, quando sua mensagem se cumprir. Vejam, essa é a mensagem da era da igreja. Nesse tempo, então, ele lia a mensagem, não a trombeta. E o mistério de Deus, que está escrito na palavra, se cumpriria. Agora vejam em que dia estamos vivendo. Vejam aqueles selos, como isso atraiu a palavra de Deus espalhada. Porque no Lutero e todos os demais, aqueles grandes reformadores que surgiram, voltou e mostrou isso na Bíblia, onde eles estavam. Cada homem exatamente em seu lugar, o que ele faria e o que aconteceria com a igreja, o que ele faria e o que aconteceria com a igreja. Todas essas coisas que ele omitiu. Então, no último dia, quando não sabíamos nada sobre isso, nos predisse sobre certa coisa acontecendo, e até mesmo nos jornais e coisas tais. Claro, desce direto, revela e liga os mistérios entre si. Amém! Irmão, isso é sublime para mim. Isso para mim, a minha palavra. Amém! Não importa não importa sim o que as pessoas dizem, pensam, isso mesmo, mas para mim é a verdade. Como os magos vindo da Babilônia, eles falaram: onde está aquele nascido rei dos judeus? Ele está na terra agora mesmo. Nós temos que encontrá-lo. Isso mesmo. E creio que ele está tão perto de voltar que eu posso dizer: aí vem o esposo. Ouço o clamor de meia-noite. Amém. Estamos exatamente no tempo do fim. Oh, que coisa! A hora em que estamos vivendo. Notem, estão vendo? Que dia, em que tempo estamos vivendo? Este grande mistério de Deus se cumprindo, apresentando a deidade, mostrando o que é, como esses pequenos ismos se desviaram e o tornaram isso, e alguém o tornou isso, e alguém o tornou aquilo. Mas o anjo do Senhor desceu e expôs todos os ismos deles, tomou aquela verdade a respeito e a apresentou, e aí está, tão perfeito como parecer. Não se poderia ir de nenhuma outra maneira. Aí está, isso é o que ele é. Vejam, semente da serpente, todas essas diversas coisas que têm sido tão misteriosas entre as pessoas. Estão vendo? E é isso? Ele teve, este é o sinal para quê? Unir. O que ele disse em Malaquias 4, restauraria de volta a fé pentecostal original, de volta ao povo com a mesma mensagem de Deus, o mesmo sinal pentecostal, a mesma evidência pentecostal, o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensino, tudo exato com a vindicação da mesma pessoa de fogo que derrubou Saulo a caminho de Damasco, que está entre nós hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez naquele dia, unindo-nos
vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos as igrejas se unindo, vemos a noiva se unindo, unindo-se com a palavra, porque a palavra é Deus. E como a palavra, como o noivo sendo a palavra, e a noiva sendo a ouvinte da palavra, eles se juntam em uma união, eles se unem como um casamento. Vejam, eles estão se apontando para um casamento, e eles se tornam um. A palavra torna-se você se torna a palavra. Jesus disse, naquele dia conhecereis isso. Tudo o que o Pai é, eu sou, e tudo o que eu sou, vós sois, e tudo o que vós sois, eu sou. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Está vendo? Naquele dia, este dia, encontramos os grandes mistérios escondidos de Deus sendo revelados. Oh, como gosto disso! Oh, observem como a ciência e a palavra não podiam estar de acordo como fazem hoje, não podiam fazer isso antes, é só agora que puderam fazer isso. Notem que ele disse sinais celestiais, a ciência e sinais nacionais. Agora, eles têm grandes sinais no céu hoje, tem astronautas e tudo mais. Mas o que esses astronautas fazem para o mundo? Sinal? Trazem-lhes medo. Eles não sabem em que tempo poderiam mandar para cima algo assim. Simplesmente deixar cair essas bombas e não existiríamos mais. Estão vendo? Agora, esses são os sinais que eles têm, coisas espantosas no céu. Estão vendo? Eles os têm, mísseis atômicos e tudo mais. Todos os tipos de sinais. Vocês viram que assinaram esse tratado no outro dia de que não iriam mais explodir bombas ao ar livre, mas agora irão debaixo d'água e no subsolo, testando-as da mesma maneira. Estão vendo? Eles assinam um tratado. Não faremos isso se vocês disserem que não farão, mas voltaremos para casa e faremos dessa maneira, enquanto sabemos que vocês estão fazendo da mesma maneira. Estão vendo? Não há simplesmente nada. É só, não há confiança alguma entre eles. Não há absolutamente nada. Pode-se, estão vendo? E todos estão com medo do outro. Esse é um sinal assustador. A ciência e o homem e as nações produziram um sinal assustador no céu. É isso mesmo. Agora, temendo um ao outro, e houve um sinal celestial dado ao... Vejam agora, eles também têm um sinal no céu, um sinal assustador. Um homem como astronauta pode ter um míssil atômico e poderia deixar cair e destruir a nação inteira. Lançá-lo como astronauta e ficar lá, não há nada que os impeça de fazer. Eles podem, com toda a certeza, fazer isso. Eles, a qualquer momento que quiserem, eles podem fazê-la virar pó se quiserem, mas dentro de 15 minutos. E o que um pode fazer no outro também, da mesma forma. Então, vê-se que eles têm um sinal, mas esse tipo de sinal os deixa assustados. Eles estão se unindo, juntando seus poderes. O mundo livre, eles estão juntando seu poder. O comunismo, juntando seu poder com a Rússia. Todos, mas cada um tem medo do outro. Vejam, é um sinal assustador, isso mesmo. São sinais nacionais e coisas tais. Mas a igreja recebeu um sinal celestial, um astronauta. Amém. Jesus Cristo, na forma de uma coluna de fogo, em que ele estava no Antigo Testamento, em que ele estava quando se encontrou com Saulo lá a caminho de Damasco. O mesmo Jesus aqui hoje. E o que isso faz? Traz medo, traz amor, uma união de uns com os outros. Amém. Um sentimento uns pelos outros. Traz o amor de Deus, unindo-nos, e nos traz o corpo de Cristo em unidade como noiva. Isso é o que está fazendo agora. Essa grande união que Deus. Eles estão se unindo. Um grupo aqui para lutar contra o outro, um grupo aqui para lutar contra o outro. Aqui se encontra a igreja entre eles. Observem o que acontece. Ela se unirá com eles.
é exatamente certo. Mas agora verificamos que traz medo de frustrações. Mas a igreja, a noiva, está unida por um só Deus, sob um só Espírito, o Espírito de Deus, em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa para Deus. Isso mesmo, todos juntos, unidade do corpo. O corpo esperando como uma noiva, como é a noiva, como nos chamamos a noiva, para o tempo de união da noiva. A igreja está de tal modo se juntando, deveria criar um amor entre nós que mal pudéssemos ficar longe uns dos outros. Isso mesmo. Quando você não se tende a implorar que as pessoas orem, não se tende a implorar que adorem a Deus, não se tem que implorar que façam o que é certo. Elas estão tão apaixonadas por Ele que não há mais nada. O que acha de uma mocinha bem bonita que vai se casar com um bonito jovem por quem ela está tão loucamente apaixonada? Isso significa mais para ela do que sua própria vida. E ela sabe que muito em breve vão se casar. À medida que o dia do casamento se aproxima, a mocinha, eu lhes digo, ela está toda empenhada, estão vendo? Ela está aprontando tudo, ela se entrega completamente a Ele. Isso mesmo. Tudo o que o agrada é exatamente o que ela quer fazer. Bem, essa devia ser a maneira da igreja hoje, que a nossa vida deveria estar tão escondida em Deus, através de Cristo, selada ali pelo Espírito Santo. O que tenho lhes ensinado aqui está falando a você sobre esses sinais e diversas coisas acontecendo. Não tenho tempo para fazê-lo agora. Farei em outra mensagem, querendo o Senhor. Mas há uma pequena coisa que ainda falta na igreja. E queremos isso, chegar a isso. Estou bem próximo disso agora. Está vendo? Queremos chegar a isso, se tem de se fazer isso. Se não o fizer, é só isso, tem de se fazer. Pois olha, o tempo de união está próximo, pois Deus está juntando a igreja para ver um arrebatamento, para ir às bodas, para a grande união, quando Deus e o homem se unirão para a eternidade, quando as criaturas do tempo se unirem ao eterno. Foi feito uma vez na forma do Filho do Homem na terra, e ele teve que dar a sua vida para produzir um poder, para unir outros homens com este mesmo poder, para a noiva de Jesus Cristo. E agora a igreja está se unindo ao corpo de Cristo. Ela se libertou, livrou-se de cada pequeno grilhão, apontando-se, juntando-se, união entre eles. Oh, um amor e alegria, e o Espírito Santo movendo-se entre eles. Oh, que coisa, que tempo! Quando vemos os patos se apontando, vemos os gansos se apontando, vemos as abelhas se apontando, vemos as nuvens se apontando para a chuva, vemos tudo como se unem para o grande impulso. Vemos a Liga das Nações juntas, unindo-se no comunismo. Nós as vemos unindo-se aqui no mundo ocidental. Vemos a igreja unindo-se, todos esses outros. Então, é absolutamente impossível. Em nenhum outro tempo poderia ser assim. Não poderia ter sido assim 20 anos atrás. Não poderia ter sido assim. Não poderia ter sido assim 10 anos atrás. Tem que ser agora. Vejam, porque esses ismos e coisas tais não tinham chegado a esse ponto. Agora despertem, sacudam-se bem rápido e olhem aqui onde estamos. Onde estamos? Como aqueles magos, estamos bem em linha com a sua palavra. E a luz do Senhor está brilhando em nosso caminho. Glória a Deus nas alturas e glória a Deus que nos deu Jesus Cristo, a quem amamos e nos trouxe a este lugar. E como nós somos seu povo, comprados com o preço do seu sangue. Oh, que coisa! Quando o tempo de união vem, estamos olhando, enquanto nos unimos uns com os outros nos laços do seu Espírito. Nós, pode ser o seu Espírito? Claro que é o seu Espírito. Porque é a sua palavra. E esse é o Espírito da palavra.
E quando esse Espírito da promessa vem sobre você e indica e se mostra exatamente aqui, é o mesmo Espírito. Foi o que esteve com Moisés no deserto, foi o que esteve sobre Jesus Cristo, foi o que se encontrou com Saulo na caminho de Damasco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz o mesmo. E vemos as nações juntas, vemos os cabeças da igreja juntos, vemos o comunismo junto, vemos os ismos se unindo, vemos todas essas coisas. E agora vemos a noiva se unindo com a palavra. Oh, que coisa! É tempo dos santos se levantarem para se unirem com os que vivem, para irem e se unirem com Jesus Cristo pela eternidade. Que Deus nos ajude a cada um a nos unirmos com Cristo esta noite. Entregaremos tudo, tudo o que temos, toda a nossa alma, corpo e mente a Jesus Cristo, e esperaremos pelo tempo dessa união, quando a trombeta de Deus soar e já não houver tempo, e amanhã irromper eterna, radiante e linda, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e se reunirem na outra margem além, com a noiva que está viva, para serem arrebatados juntamente. Olhem para a união, Deus unindo a igreja com a sua palavra, a palavra com a igreja, de modo que ambos se tornem o mesmo. Digam isso e acontecerá, façam isso e acontecerá. É isso. Sou eu perante vocês, sou eu provando isso, sou eu com vocês. Muito bem, verificamos que agora chega o tempo em que a trombeta soa e aqueles santos que adormeceram lá no passado, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Eles dependem de nós. Hebreus 11. E quando se juntam, eles se unem com os vivos. A igreja unindo-se com a palavra, então a igreja é a palavra se unindo, tornando-se um. Os santos mortos com os santos vivos se unindo para serem um, e todos indo juntos para se unirem com Cristo além, para a ceia das bodas do Cordeiro. É tempo de união, e os sinais estão voando em todo lugar. Os sinais estão nas nações, os sinais estão no comunismo, os sinais do mundo ocidental, os sinais do concílio das igrejas. E o sinal está aqui esta noite, sob o auspício do Espírito Santo e a palavra de Deus confirmando e tornando por verdade. Amém. Tempo de união. O sinal do tempo de união. Inclinemos a cabeça. Senhor Jesus, enquanto meu pobre coração salta de alegria, quando vejo as possibilidades de mim, um homem de meia idade, então, as possibilidades de eu te ver voltar nessa geração, estar vivo e ficar aqui, e ver quando aquela trombeta soar, quem está sujo, suja-se ainda, quem é justo, faz justiça ainda, quem é santo, é santificado ainda. Ó Senhor Deus, e pensar em nós de pé, no momento de um abrir e fechar de olhos, quando o mundo não saberá o que está acontecendo, mas de repente você verá aparecer diante de você seus entes queridos que já partiram, vieram unir-se novamente com você, e seremos transformados no momento de um abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados juntamente a encontrar nosso Senhor nos ares. E então nos unirmos com Ele, para estar lá para sempre e nunca ter que estar fora da Sua presença novamente. Que grande coisa é hoje, Senhor, saber que agora estamos unidos com um só Espírito, o Espírito Santo, tem a palavra em seu domínio, vem em nós. E que grande coisa é, que privilégio se soltar de todo o mundo para nos unirmos com Jesus Cristo. E pensar que algum dia, em uma forma física, com um corpo como o seu próprio corpo glorioso, vamos nos sentar à mesa, na ceia das bodas, para sermos unidos e desposados em casamento com Ele, para viver como noiva e noivo por todos os tempos que há de vir, através de uma eternidade incessante. Senhor Deus, que este não seja apenas um pensamento mítico para as pessoas, mas que se torne uma realidade tal
tal que tamanha fome e sede se estabeleçam nas pessoas, de modo que elas leram seus jornais, ouvindo o rádio e os noticiários, e vendo que é tempo de união. Os sinais estão piscando. Senhor Deus, como falamos sobre as mulheres, o que elas fariam nos últimos dias, o que a igreja faria nos últimos dias, e o que seriam as eras da igreja, o que seriam os selos, todas essas outras coisas. E vemos como aconteceu nos dias de Noé, vemos como aconteceu nos dias de Sodoma e Ló, quando o anjo de Deus se deu a conhecer em carne humana, que comeu a carne de vaca, e bebendo o leite da vaca, e comeu o pão, e ficou ali, e pôde dizer o que estava acontecendo atrás dele. E Jesus disse que a mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Senhor Deus, nós vimos a pirâmide, como a construímos ali, e vimos como acrescentamos essas coisas a ela. E verificamos que estamos no tempo do fim, esperando pela principal pedra de esquina. Glória a Deus, rogamos, Pai, que tu despertes as pessoas rapidamente agora e nos junte com amor piedoso e respeito por Jesus Cristo e uns pelos outros. Se houver alguns aqui esta noite que não têm essa esperança, descansando dentro de si, querem levantar vocês a mão a Deus e dizer: Senhor Deus, une-me contigo. Deus o abençoe, irmão. Deus abençoe você, sim. Une-me contigo, Senhor. Sim, que coisa. Nações estão ruindo, Israel está despertando. Olhe para Israel lá, unido, Israel vindo de todo o mundo. Chegou para unir-se, unirem-se, e agora são uma nação. Eles são uma nação unida, com sua própria bandeira, próprio dinheiro, próprio exército, tudo. Se era para algum dia serem, são agora. Israel unido, Roma está unida, a igreja está unida e a noiva está se unindo. Amém. E a vinda daquela grande união. E é isso, está tudo se aproximando daquele sinal principal com letra maiúscula. Jesus é sua noiva, unindo-se como um. Deus Pai, concede essas bênçãos que peço para essas pessoas, e que possamos ser unidos a Ti em coração e espírito, enquanto elas levantam as mãos, desejando isso. Senhor Deus, limpa-nos e faze-nos Deus. Concede, Senhor. Isso é tudo o que sabemos e podemos fazer, é pedir. Então Tu disseste que se pedíssemos e crescêssemos, nós receberíamos. Estou esperando por isso, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Amém. Oh, que coisa! Aí vem o esposo, ouço o clamor da meia-noite. Subiremos por um clamor, se todos ficarmos firmes. Nos encontraremos com Ele no céu. Vigie e ore, meu irmão, para que alguém não tome a sua coroa, pois os mornos e os desviados não usarão vestido de noiva. Isso mesmo, aprontemo-nos para esse clamor da meia-noite. Virá a hora quando você nem imagina. Haverá um clamor, não no meio do mundo incrédulo, será segredo, mas os crentes que estão esperando por isso, está vendo as estrelas se alinhando? Está vendo? Porque isto produziu exatamente como fez da primeira vez. Veja, aqui estamos, os sinais estão vindo. Vemos os sinais aparecendo da sua abençoada vinda. Eis as folhas de figueira agora ficando verdes. O Evangelho do Reino foi a todas as nações.
e estamos perto, pode-se ver o fim. Então, com alegria, anunciaremos a mensagem de sua bendita aparição. Está certo? Oh, anuncie a mensagem de sua abençoada aparição. Isso é o que temos que fazer. Diga a todos, apronte-se para encontrar com Deus. Amém. Eu amo, oh, como o amo. Agora ponhamos de pé agora, enquanto cumprimentamos uns aos outros. Estenda a mão e aperte a mão de alguém e diga, até nos encontrarmos. Apertem a mão agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos... Lembre-se, você pode receber um chamado. Nosso próximo encontro pode ser aos pés dele. Oh, que Deus esteja com vocês. Até nos encontrarmos novamente. Agora, imagine só, antes de nos encontrarmos novamente, antes de nos encontrarmos domingo de manhã ou quarta-feira à noite, pode ser que, de repente, alguém desapareceu. Este desapareceu e eles se foram. Oh, pensar que seu marido desapareceu ou que sua esposa desapareceu e a esposa do João desapareceu e aqui as crianças desapareceram. Tudo aconteceu. O que aconteceu? Então você foi deixado para trás. Oh, que choro e lamento quando os perdidos souberem do seu destino. Eles clamaram aos rochedos e aos montes, como Israel voltando para a cidade, para o templo. Eles oraram, mas suas orações foram tardias demais. Eles rejeitaram a mensagem. Oh, irmão, nunca faça isso. Independente do que você faça, porte-se corajosamente pela causa. Sim, Senhor. Agora, até nos encontrarmos, faremos isso. Leva tu contigo o nome de Jesus, como escudo contra toda ansiedade. Quando as tentações vierem ao teu redor, o que você faz? Sussurra esse santo nome em oração. Nome precioso. Oh, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Oh, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Inclinemos a cabeça agora enquanto sussurramos. Ao nome de Jesus, se inclinando, caindo prostrado a seus pés, Rei dos Reis no céu, coroado. Quando a jornada completarmos, acontecerá algum dia. Ó nome precioso, ó quão doce. Até nos encontrarmos novamente, Deus esteja com vocês. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso, ó quão doce, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Aleluia. Amém. Louvado seja. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por tão grande graça ter alcançado cada um de nós, de conseguirmos entender quando o Senhor Jesus Cristo fala conosco, nós entendemos tudo. Amém? Como diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Amém? O Senhor Jesus Cristo falando com cada um de nós, discernindo todas as coisas, nos explicando todas as coisas. Amém? Vamos ter uma palavrinha de oração final. Querido e amado Deus, bondoso Pai Celestial, como é maravilhoso ouvir a sua palavra, para se identificar com ela.
Oh, Deus, Filho. Como é bom, Pai, sabermos que somos seus filhos, Pai. Oh, grande Como é bom Deus. termos, Pai, essa âncora que é o Senhor. Santo, Santo. Muito obrigado, Pai Celestial, por ter escolhido cada um de nós. Sim, Senhor Deus. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor escolheu o nosso, Pai. Nós Louvado somos seja. fracos, Pai, pecadores, Pai, cometemos erros e falhas. Sim, Pai. Mas, ó Pai Celestial, o Senhor desceu aqui nessa terra e derramou o seu sangue, Pai, para perdoar os nossos pecados, todos os nossos erros, nossas falhas, Pai. Oh, Para nos tornar santos diante de Ti, Pai. Para nos tornar limpos diante da Sua presença, Pai. Obrigado por essa graça, por esse privilégio, por esse amor tão grande, Pai, que o Senhor deu a Sua própria vida para nos salvar. sim, Pai. Ajuda cada um de nós, Pai Santíssimo, a termos revelação da Sua Santa Palavra, Pai. Ajuda cada um de nós, Pai, a se agarrar firme, Pai, e estar em Sua presença a cada dia que pudermos. Que assim seja. Pai Celestial, a cada culto que passa, a cada dia que viemos aqui, na Sua presença, Pai, ó Senhor Jesus Cristo, é um degrauzinho a mais daquela escada que nós subimos. Aleluia. É um degrau a mais que subimos em Sua direção, Pai. Amém. Ajuda cada um de nós, Pai, ajuda cada um de nós a chegar até o final da jornada. Que assim seja. Não deixe nenhum filho, nenhum servo seu desanimar, Pai. Ó Pai Celestial, e oramos também pelos nossos familiares, Pai, por aqueles que tanto amamos, Pai, que Sim, Pai. talvez não tiveram essa revelação ainda, Pai, ou estão fracos, parados à beira do caminho. Ó Senhor Jesus Cristo, que a Sua graça e a Sua misericórdia alcance cada um deles, pois amamos eles, Pai. Sei. Ó Pai, desejamos que eles estejam também ali conosco do outro lado da eternidade. Sim, Senhor. Não importa, Pai, o quão fraco estejam, Pai, quantas coisas erradas eles façam, Pai, mas, ó Senhor Jesus Cristo, que eles possam encontrar graça diante da Sua misericórdia, Pai. Sim, Que eles possam encontrar graça diante dos Seus olhos, Pai. Amém, Que Senhor. eles possam, Pai, alcançar essa graça. Amém. Abençoa cada um dos nossos familiares, abençoa cada um dos nossos irmãos ao redor de todo mundo, Pai. Ajuda cada um, Pai, acrescentando a fé, a revelação, Pai, o novo nascimento, Pai, a cada filho seu, a cada servo seu. Concede, Pai. Ajuda cada um, Pai, a estar em Sua santa presença, Pai. Sim, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Sim, Senhor. Muito obrigado por ter escolhido cada um de nós desde antes da fundação do mundo, Pai. Sim, Senhor. Abençoa cada filho e servo seu, Pai, dando graça, Pai, suprindo todas as necessidades. Sim, Senhor. Se há alguém aqui com alguma necessidade, ó Pai Santíssimo, que o Senhor possa ir de encontro com elas, Pai. Sim, Pai amado. Os irmãos que estão assistindo na internet também, Pai, ali, que o Senhor possa dar graça a cada um deles. Sim, Pai amado. Visita também, ó Pai Santíssimo, esses nomes que estão escritos nesse livro aqui, Pai. O Senhor conhece cada necessidade que vai por trás de cada nome, Pai. Ajuda cada filho seu, cada servo seu, Pai, dá graça a cada um. E ó Pai Celestial, abençoa os seus servos, Pai, ao redor de todo mundo que estão à frente dessa batalha, Pai. Cada pastor, cada ministro, Pai, cada ovelhinha, Pai, que entra por essas portas, Pai, das igrejas, Pai, ao redor de todo mundo, Pai. Amém. Ajuda cada filhinho, cada servo seu, Pai. Amém. Oramos também pelo nosso profeta, Pai, José Branco. Ajuda seu servo, ó Pai Santíssimo, dá força, graça e ânimo a ele. Amém, Senhor. Oramos também pelo nosso pastor, o pastor Hamilton, Pai, abençoa grandemente seu servo, Pai, e a sua família. Cuida deles, Pai, na viagem, no regresso para cá, Pai. E ó Senhor Jesus Cristo, nos leva a nós também de volta aos nossos lares, Pai, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Que assim E seja. ó Pai Celestial, se o Senhor não vier, Pai, até domingo próximo agora, que possamos estar aqui novamente em comunhão com o Senhor, Pai, Amém, Senhor. ouvindo a sua santa palavra. Amém. Abençoe, prepare que cada filhinho seu, cada servo seu possa estar aqui, Pai. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.